Então, gente, vamos lá para a nossa aula. A aula de hoje é sobre adutora por gravidade, tá certo? A continuação aí da parte de perda de carga. Nós vamos ver uma aplicação da questão da perda de carga para adução por gravidade. O que é adução por gravidade, né? Nada mais é do que um escoamento de água via, né, gravidade, né, por ação da gravidade, tá? Porque a gente vai ter também condução da água por bombeamento, né? Então, o bombeamento vai se dar geralmente em condições em que nós não temos condições favoráveis para o escoamento. Como assim, gente? Nós vimos lá que o escoamento se dá de onde tem maior energia, né, para onde tem menor energia, correto? Se você lembrar lá o exemplo da minha mão, eu estou com a mão quente e uma mão fria. Então, a mão quente tem mais energia, na hora que eu encosto, o calor sai da mão quente para a mão fria, até que elas fiquem a mesma temperatura, correto? Há um equilíbrio. Quando eu tenho uma bolinha aqui no chão, o que acontece? A bola no chão, ela não tem energia. A partir do momento que eu levanto ela a uma determinada altura aqui, uma altura H, ela tem energia, né? Uma energia potencial. É a mesma coisa com a água. Vamos dizer que eu tenho um referencial aqui, a água ela está a uma determinada altura, correto? Ela vai ter energia, tá? Então, o que diz a adução por gravidade, tá? Toda vez que a gente tiver uma diferença de nível, tá? O que é diferença de nível? É a diferença de cota, tá? A água pode se escoar por gravidade, tá certo? Aqui esse ΔH. Então, aqui a gente tem a altura do nível d'água, né? Nós já vimos que a água, uma coluna de água gera pressão, lá na revisão de hidráulica, primeira aula, tá certo? Então, ela gera pressão, e aí, por diferença de altura, por diferença de pressão, ela escoa, tá certo? E aí, a questão da adução por gravidade, ela tem três condições, tá? Que condições são essas? Vamos dizer que você tem uma diferença de nível aqui de 50 metros, tá? Então, você foi lá, mediu a cota do nível d'água aqui, tá? Você tem um reservatório lá, ou uma mina d'água, qualquer coisa, e quer levar ele para uma parte aqui embaixo que está a 50 metros. Professor, como é que eu posso medir isso? Tá? Geralmente você pode pegar um GPS de precisão, tá? Se quiser ter uma noção celular, às vezes também dá uma noção para você, tá certo? Mas geralmente o celular pode dar alguns erros aí de 1 metro para cima, 1 metro para baixo, dependendo também da presença de nuvens, tá? Porque o celular recebe sinal do satélite, tá certo? Então aí vai ter mais ou menos algum erro. Então aqui eu meço a cota desse lugar e meço a cota desse lugar. Vamos dizer que a cota aqui é 650 metros, 650, e medir a cota nesse aqui foi 600 metros, ou seja, eu tenho uma diferença de nível de 50 metros. O que diz a questão de adução por gravidade? Ou seja, diz que se eu tenho uma diferença de nível de 50 metros, ou seja, uma diferença de altura de 50 metros, eu posso perder esses 50 metros aqui, ó, por perda de carga. Lembrando que quando a água escoa, né, nós vimos que nós temos dois tipos de perda de carga. A perda de carga acidental, aquela que ocorre nas peças especiais, na curva, nos registros, tá certo? E tem a perda de carga distribuída, é aquela que ocorre por atrito dentro da tubulação, né? Quando a água vai encostando na parede da tubulação, ela vai sofrendo atrito e vai perdendo energia, tá certo? Então, o que acontece, gente? Se eu tenho 50 metros de desnível, vocês concordam que eu posso perder 50 MCA aqui de perda de carga? Ou seja, eu posso ter uma perda de carga de 50 metros? Sim ou não? Pela lógica, sim. Ó. Eu tenho 50 metros de pressão e eu perco 50 MCA de pressão aqui. No final, chega a quanto de pressão aqui? No final, eu fico com a pressão no final igual a zero. Pressão no final igual a zero. Correto? Essa condição, pessoal, é a condição onde a gente tem a vazão máxima. Tá aqui, ó. Essa aula é bem rapidinha, tá, gente? A gente vai ter mais no exercício, mas só esse slide aqui já é tudo da aula. Essa primeira condição fala que a perda de carga igual ao desnível, nós vamos ter a vazão máxima, a situação mais econômica. Ou seja, se você quiser
obter a vazão máxima numa condição por gravidade, vamos dizer que você tem uma fazenda lá, você tem uma mina d'água que passa lá em cima, tá certo? E aí você quer trazer para um reservatório situado embaixo, tá? Então, se você quiser a maior vazão que esse cano aqui pode escoar, você considera que toda essa perda de carga que vai ocorrer aqui vai ser igual ao desnível, tá certo? Então, é igual a, né, o desnível vai ser essa altura aqui, ó, ΔH. Correto? Então, essa é a primeira condição, em que a perda de carga é igual a todo o desnível. Tá? Mas vamos seguir uma outra condição. Vamos dizer que você tem lá os mesmos 50 metros de diferença, só que você colocou um cano aqui, ou uma determinada vazão, que sua perda de carga é de 30 MCA. O que acontece, gente? Ó, eu tinha 50, perco 30, o que acontece aqui no final? Aqui no final eu vou ter uma pressão final de quanto, gente? De 20. Vocês concordam? Ó, eu tinha 50 de pressão, perdi aí 30, chegou aqui no final 20. Se eu colocar um piezômetro aqui, lembra lá do piezômetro, né? Aquele tubinho transparente com água. Se eu furo a tubulação aqui, né? Esse piezômetro sobe até que altura? Ele vai subir aqui, ó, até 20 metros. 20 metros de altura. Tá? Vamos dizer, gente, que eu fecho, eu ponho um registro aqui. Vamos dizer que eu tenho um registro aqui nessa tubulação. E aí eu diminuo a vazão dessa tubulação, né? Lembra lá da equação de perda de carga? A equação da perda de carga, não vou colocar ela toda aqui não, era o quê? 10,6 que multiplicava a vazão, que multiplicava o L, tá? Não vou colocar os coeficientes não, o C e o diâmetro. Tá certo? Vamos dizer que eu diminuo a vazão. Peguei o registro aqui e fechei. Tá? Quando eu fecho o registro, o que acontece? Eu mexo no comprimento da tubulação? Não, o comprimento continua a mesma coisa. Eu mexo no diâmetro da tubulação? Também não, ó, o diâmetro continua lá a mesma coisa. Eu mexo no C do material? Não, o material continua. Se é PVC, vai continuar sendo PVC. Não alterou nada. O que eu altero quando eu fecho o registro, gente? Eu diminuo a vazão. Então, se eu diminuo a vazão, o que acontece com a perda de carga? Ela também vai diminuir, não é? Então, se eu diminuo esse valor, eu diminuo a perda de carga. Tá? Então, vamos dizer que a perda de carga aqui era 30, aí agora ela vai para 20. O que acontece? Ó, o meu desnível alterou? Não, eu tinha 50 metros de desnível. É a altura que está lá, vamos dizer, do topo do morro, do reservatório até embaixo. Tá certo? E aí a perda de carga agora é 20. Tá certo? É 20. Ou seja, 50 eu tinha de pressão disponível. Eu perco 20. Quando a água passa aqui, ó, me sobra quanto aqui no final? Ó, 50 menos 20, aqui no final vai me sobrar 30. Tá certo? Sobra 30 MCA. Tá? Então, essa é uma outra condição, quando a perda de carga é menor do que o desnível, tá? Que eu mostrei aqui agora. Nessa condição, essa vazão é menor que a vazão máxima e resulta em pressão ao longo do enconamento. É aquilo que a gente acabou de falar, né? Se aqui o desnível é 50 e a perda de carga, a HF aqui é 30, eu tenho uma pressão aqui no final, eu tenho pressão de 20 MCA. Correto? Então, beleza. Vamos aqui para o terceiro caso, gente. Vamos dizer agora que a perda de carga é maior que o ΔH. Ou seja, eu tenho uma altura, o ΔH aqui, de 50 metros. Correto? E a minha perda de carga foi de 55 MCA. Nessa condição, vocês acham que vai ocorrer escoamento, gente? Gente, vai escoar água, mas não nas condições que a gente quer. Tá certo? Por quê, gente? Ó, vamos dizer que eu tenho esse cano aqui, tá? Eu tenho uma determinada vazão, com determinado diâmetro, com determinado C e com determinado valor de L. Eu peguei tudo isso aqui e calculei a perda de carga
e essa perda de carga foi de 55. Tá? Então, para essa condição, gente, não vai escoar a vazão que eu quero para esse diâmetro, para esse material e para esse comprimento. Então, o que eu teria que fazer, gente? Teria que alterar. Vocês concordam comigo? Se eu colocar lá uma tubulação por gravidade, ainda que seja um cano pequenininho, ele vai ficar pingando água? Vai continuar passando água? Talvez pode não passar a quantidade que eu quero, mas vai passar água, vocês concordam? Porque, na verdade, é isso que vai ocorrer, gente. Não vai escoar a vazão que eu queria lá no início, não é? Porque a perda de carga é maior do que o desnível. Ó, a perda de carga foi 55 e o desnível é 50. O que o sistema faz, gente? Ele tenta mesmo se equilibrar. Ó, não vou conseguir passar esse tanto de água nesse tubo para fornecer essa vazão. Por quê? Eu vou perder 55 de perda de carga. Então, o que o sistema faz na prática? Ao invés de passar a vazão que você quer, passa uma vazão menor. Né? Nós já vimos que uma vazão menor, nós temos uma menor perda de carga. Tá? Então, o sistema diminui a vazão até que se iguale. Só que não vai escoar a vazão que você projetou. Vamos dizer, se você precisava lá de uma vazão de 100 litros por segundo para um determinado diâmetro lá, só que aí você calculou a perda de carga foi 55 e o desnível é 50, não vai escoar os 100 litros por segundo. Tá? Então, se você precisava dessa vazão chegando lá, não vai chegar. Aí pode chegar lá uma vazão de 90, 80, tá certo? E aí você vai ter que tentar por outra alternativa conseguir. Ou bombear essa água, ou colocar um cano maior, tá certo? Então, gente, a teoria da adução por gravidade é só isso. Aí vocês vão ver que, no mais, é só aplicação das equações que a gente já viu, tá certo? Então, vamos lá, então, dar prosseguimento aqui. Olha, em uma adutora por gravidade, todo desnível pode ser aproveitado como perda de carga, né? Então, aqui a gente tem uma adutora por gravidade, tem 45 metros de desnível, tá certo? Então, vou usar todo o desnível, ou seja, todo o ΔH, igual a perda de carga. Nesse caso, eu vou instalar tubo de ferro fundido usado, ou seja, vamos dizer que eu estou lá na minha propriedade, tem uns tubos usados lá, tá certo? O C dele, você vê que é um C mais baixo. Vamos dizer que eu usei ele em outra coisa e agora eu quero reutilizar para trazer essa água. Ele tem 300 milímetros de diâmetro, ou 0,3 metros. Vamos calcular qual que vai ser a vazão de água. Tá certo? Sabendo que ele tem um comprimento de 1870 metros. Então, pessoal, vamos usar aqui a equação de Hazen-Williams. Tá? Lembrando, a equação de Hazen-Williams é essa aqui, ó, HF é igual a 10,641, tá certo? Que multiplica a vazão elevada a 1,85. Tá? Eu falei com vocês que essa equação vai com a gente até o final da disciplina e vai mesmo. Tá? Dividido pelo C elevado a 1,85, dividido pelo D elevado a 4,87. Tá certo? Só, ó, temos a perda de carga? Tem, é o próprio desnível. Temos o comprimento? Tem, 1870. Tem o C do material? Tem, é 90, perdão. E o diâmetro? Tá aqui, ó, 300 milímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Só colocar a equação em função da vazão, tá certo? Que eu já coloquei aqui para vocês, ó, essa equação aqui, tá? Como vocês vão ter aula só online, pode usar a equação de boa. Mas o que acontece? Quando a gente na aula presencial, eu dou só a equação anterior e vocês se viram para colocar em função da vazão, tá? Então, se você seguiu a minha dica lá e fez uma planilha, então é só pegar a planilha e fazer esse cálculo aqui, ó. Então, a vazão que multiplica o HF, que multiplica o C elevado a 85, o diâmetro é 4,87, dividido por 10,641, vezes o L, tudo isso elevado a 1 sobre 1,85, tá certo? Então, substituindo os valores, perda de carga 45, o C é 90, o diâmetro 300 milímetros, 0,3, e o comprimento 1.870 metros. Resolvendo isso aqui, eu acho 0,141 metros cúbicos por segundo, que corresponde a uma vazão de 141 litros por segundo.
Pessoal, o que que isso significa? Que essa tubulação, tá certo? Nessa condição, que aqui é ferro fundido, tá certo? Ele vai escoar 141 litros por segundo. Qual que é a perda de carga que eu vou ter aqui, gente? Ó, eu não tenho 45 metros de desnível, eu vou ter essa desnível toda aqui de perda de carga. Então, minha perda de carga vai ser igual a 45 metros. Pessoal, se você quisesse usar, por exemplo, um PVC e alterar alguma coisa, vamos dizer que você não tem ferro fundido lá, você vai comprar o PVC. Ó, se você comprar o PVC, o que vai mudar aqui é o C, não é? Que ao invés de 140 vai ser 150. O que que alteraria? Ó, se tiver um C maior, eu ia ter uma vazão maior. Tá certo? Então, beleza. Diâmetro também é a mesma coisa. Quanto maior o diâmetro, eu tenho maior vazão, tá? Beleza? Então, vamos para o próximo aqui. Um produtor precisando conduzir 15 litros de água da cota de 46 metros à cota 19, numa extensão de 1.500 metros, resolveu por conta própria comprar turbo de 125 milímetros de PVC, né? Um C aqui de 140. Após instalá-los, viu que a vazão era superior à necessária. Ou seja, ele precisava de 15, colocou de 125 e viu uma vazão maior. Qual é a vazão com essa tubulação? E o que fazer para ter a vazão de 15 litros por segundo, gente? E qual a pressão no final da tubulação? Tá? Então, estão aqui várias perguntas. Está perguntando qual a vazão com a tubulação de 125? Tá certo? O que fazer para ter a vazão maior de 15 litros? Então, a gente já pode deduzir que vai ser uma vazão maior que 15, ou seja, mas eu preciso de 15. E qual a pressão no final da tubulação? Ó, primeira coisa, tá aqui, ó, a equação de Hazen-Williams em função da vazão. Eu não quero a vazão? Tá aqui, ó. Preciso da perda de carga. Qual a perda de carga disponível? Pessoal, a perda de carga disponível é a própria diferença de nível. Eu não vou sair da cota de 46 e vou para a cota 19, tá certo? Então, eu tenho 27 metros de altura, que é 27 metros, 27 MCA disponível, tá certo? O C é o C do PVC, 140 é o valor, tá certo? O diâmetro, então eu escolhi um diâmetro de 125 milímetros. Tá aqui, ó, 0,125. A extensão do L, né, o comprimento, de onde a água vai sair até onde ela vai chegar, eu tenho um comprimento lá de 1.500 metros. Tá? Isso aqui a gente não tem muito que alterar, é a distância que vai correr no campo. Geralmente a gente pode alterar o diâmetro, altera o tipo de material, tá certo? Mas o comprimento é difícil, né, gente? É de onde você quer tirar a água até onde você quer levar. Então, C aqui, o comprimento é de 1.500. Resolvendo isso aí, gente, dá 0,00186, que é 18,6. Aqui provavelmente eu coloquei um zero a mais. Deixa eu arrumar aqui. Certo? Dá 18,6 litros por segundo. Tá certo? Ou seja, essa vazão ela é maior do que os 15 litros por segundo. Ou seja, eu tenho uma diferença aí de quase aproximadamente 3,5 litros por segundo. 3,5 litros por segundo. Né? Se a gente acha que isso é pouco, pega 3,5 vezes 3.600, que é uma hora. Ou seja, você tem quase 12.000 litros, ou seja, 12 caixas d'água. Se ficar ligado 10 horas, dá 126 metros cúbicos. Tá certo? Então, só para ter uma noção, dá 126 piscinas aqui de casa cheia. Tá? Isso só com essa vazão a mais aqui, tá, gente? Sem contar isso tudo que está sendo utilizado. E aí a pessoa não precisa dessa vazão. O que ela pode fazer? Simples. Tá? Ela coloca um registro lá no final. Tá? Então, aqui no final da tubulação, ela vem e coloca um registro. Tá certo?
representada aqui por esse X, ela vai e fecha o registro, né? Fechando o registro, diminui a vazão. Pessoal, mas o que acontece quando eu fecho o registro? Vamos ver. Vai aumentar a pressão, gente, não é? Porque se eu diminuo a vazão, eu diminuo a perda de carga, correto? Está passando menos água, menos atrito com a parede, consequentemente, menor perda de carga. Então, como eu faço para calcular qual que vai ser a pressão no final? Ó, a pressão no final, vou colocar aqui, a pressão no final vai ser o desnível que eu tenho, vai ser o ΔH, menos a perda de carga, não é? Não foi isso que a gente viu aqui no início, gente? Se eu tenho 50 MCA de altura, de desnível, e perco aqui, sei lá, 40 MCA de perda de carga, me sobra aqui no final 10 MCA, correto? Então, essa é a equação. Não precisa nem de equação, né, gente? É só usar a lógica. Pressão no final é a pressão que você tem do desnível menos a perda de carga, tá? É aquilo que seu pai mandou no início do mês, que encheu a sua conta, menos aquilo que você vai gastar aí com as baladas, com as festas, tá certo? Se você gastar mais do que tem, né, vai entrar no cheque especial, não vai conseguir consumir o que você quer, tá certo? Então, é ideal que a perda de carga, né, que a saída seja menor. Então, vamos calcular a perda de carga aqui, ó. Pessoal, mas calcular a perda de carga? Sim, ó. Por quê? Agora nós fechamos o registro. Não vai passar 18,6 litros por segundo. Vai passar 15 litros por segundo. Por quê? Eu não fechei o registro. Então, se eu fechei o registro, eu fechei lá para 15 litros por segundo. Tá certo? 15 litros por segundo. Dividido por 1000 aqui dá 0,015. O C é 140, o diâmetro permanece o mesmo, o comprimento é o mesmo. Ou seja, eu vou ter uma perda de carga agora de 18,05 metros. Tá certo? Ó, qual que vai ser a pressão no final? Ó, esse 46 menos 19, isso aqui é o desnível, que nada mais é do que 27 metros. Tá certo? Ou seja, eu tenho 27 metros de desnível, vou perder 18, 18 vai ser perdido por atrito, chego lá no final com 9 MCA de pressão, tá certo? Então, essa é a pressão no final da minha linha. Beleza? Então, exercício pronto aí. Tá? Aqui um exemplo com a linha de energia, ó. Eu tenho aqui a cota de 46, a cota aqui embaixo de 19, tá certo? Aqui está saindo uma vazão de 15 litros por segundo. Com essa vazão eu tenho uma perda de carga de 18. Se eu colocar um piezômetro aqui, ele vai subir até a altura de 9 metros, tá certo? Essa perda de carga representada aqui vale quanto, gente? Vale 18. Por quê? 9 mais 18 vai dar os 27, vai dar essa altura aqui, ó, vai dar certinho. Beleza? Vamos lá continuar. 2 anos depois, este produtor te procurou dizendo que precisaria de 30 litros por segundo e não mais somente 15 litros por segundo. Como você resolveria o problema dele? Então, vamos lá. Você colocou aquela tubulação, ele precisava de 15 e vamos dizer que ele expandiu o empreendimento dele. Tá? Agora ele não precisa mais de 15, ele precisa de 18. Só que se ele abrir tudo, o registro, né, nós vimos que ele vai ter uma vazão de 18 litros por segundo. Não é? Foi o que a gente calculou aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Tá aqui, ó, 18 litros por segundo. Com um diâmetro de 125. Correto? Só que ele não precisava, ele fechou o registro e ficou trabalhando só com 15. Beleza? Passou alguns anos depois, vamos dizer que ele mexia com criação de peixe, ele criou lá, abriu mais alguns tanques e agora ele precisa não só de 15, mas de 30. Tá? Então, já coloquei aqui, ó, uma forma de resolver é colocar uma tubulação em paralelo com a que já foi colocada. Então, vamos dizer aqui, ó, eu tenho a água aqui na determinada altura, ele tem lá o 125, você vai puxar uma tubulação paralela a essa aqui,
para conduzir essa água. Para quê? Você não precisar quebrar essa tubulação, arrancar ela e colocar uma maior, tá certo? Você pode colocar uma tubulação menor, tá? Vocês vão ver, gente, muitas vezes quando a gente pega tubulações, por exemplo, passa de 50 para 100 milímetros, o preço às vezes mais que dobra, tá certo? Porque às vezes o cano de 100 milímetros ele tem uma espessura bem maior, então gasta mais material. Então, se você, no caso, remove toda a tubulação que está ali, no caso que é de 125, para colocar uma de 200, você ia pagar um preço bem mais caro. Então, é mais fácil você colocar uma em paralelo menor, tá certo? Então, vamos considerar aqui, ó, que ele precisa de vazão de 30, com registro todo aberto é 18,6. Então, ele precisa de mais 11,4 litros por segundo. Tá certo? Olha, então, o que eu estou querendo, gente? Eu quero calcular a vazão? Não, já achei, ó, eu preciso de 11,4. Porque 11,4 mais 18,6 dá 30. Eu quero calcular o comprimento da tubulação? Também não. Eu sei que o comprimento é 1.500. Tá? Preciso achar o C do material? Não, o C é tabelado. Eu preciso de quê, gente? Eu preciso calcular qual que é o diâmetro. Por isso eu preciso de mencionar, né, achar a dimensão de um novo diâmetro. Então, vou colocar aqui, ó, a equação de Hazen-Williams, tá certo? Em função do diâmetro, tá? Em função de D. Então, tá aqui, ó, 10,641, a vazão, vezes o L, dividido pela perda de carga, pelo C, tá? Tudo isso, 1 sobre 4,87, tá certo? Então, 10,641, que multiplica a vazão, que é 11,4, né? Então, dividir isso aqui por 1.000. Se eu pegar 11,4, dividir por 1.000, dá 0,0114, correto? O comprimento é 1.500, tá? A perda de carga continua a mesma, tá certo? A diferença de nível é os mesmos 27. O C também, se eu for usar o mesmo material. Professor, se eu quiser agora usar um outro tipo de material, poderia? Sem problema nenhum, vai ser uma tubulação em paralelo. Você poderia ter uma tubulação aqui de PVC e uma aqui de ferro fundido, ou aço zincado, ou alumínio, o que for, né? O que alteraria? Alteraria no C aqui, ó, qual tipo de material que você iria escolher. Calculando aí, gente, você vai ter um diâmetro de 0,104 metros, ou 104 milímetros. Pessoal, vocês acham razoável passar de um diâmetro de 104 para um de 125? Né? Não precisa, né? Porque você está bem mais próximo do 100 aqui do que se for para o 125, que você vai ter um gasto bem maior, tá certo? Então é mais fácil você trabalhar com um diâmetro comercial aqui de 100 milímetros do que ir para um de 125, tá bom? Então tá aqui, ó, diâmetro de 100 milímetros. Então, vamos para o próximo, gente. Se tiver dúvida, dá uma parada aí, volta, tá? Pausa. Geralmente esse exercício a gente faz na aula, né? Então a gente vai fazendo devagar, vai batendo na calculadora. Se você está usando a calculadora, faz com calma, vê onde que você pode estar errando. Abusa de chaves, tá? Muitas vezes a gente erra a equação por colocar pouco parênteses, né? Poucas chaves. Então vamos lá. Aqui está me perguntando qual o diâmetro de uma canalização de ferro fundido novo, o C é 130, para conduzir 10 litros por segundo de água. A uma distância de 1.200 metros, é uma adutora por gravidade com 38 metros de desnível para obter a vazão máxima. Essa é a letra A. Ou seja, para obter a vazão máxima, todo desnível, todo ΔH, vai ser usado para perda de carga, ou seja, os 38 metros de desnível eu vou considerar como 38 metros de perda de carga. Nessa situação eu vou ter a máxima vazão. Então o que eu tenho aqui? Ó? A equação de Hazen-Williams em função do diâmetro. Tá aqui, ó. A vazão 10 litros por segundo, dividido por 1.000. O C é 130, tá certo? O desnível é 38. E o comprimento é 1.200. Resolvendo isso aí, gente, dá 0,09 metros ou 90 milímetros. Tá certo?
Então, eu precisaria de um diâmetro de 90 milímetros. Mas eu tenho esse diâmetro no mercado? Não, né? Então, vamos lá para a letra B. Admitindo que seja dotado um diâmetro de 100 milímetros. Né? Porque aqui, entre o de 90, a gente tem o de 75 e tem o de 100. Tá certo? Se a gente colocar o de 75, não vai atender. Tá certo? Então, aqui no exercício eu já falei, vamos adotar o de 100, que é o diâmetro comercial superior. Pergunta, qual será o novo valor de vazão? Pessoal, se eu usar um de 90 milímetros, vamos dizer que teoricamente, eu coloquei lá, teoricamente, um diâmetro de 90 milímetros. Ele não existe, mas vamos dizer que o fabricante é muito meu amigo, fez o de 90 milímetros só para mim, e eu fui lá e coloquei. Qual que é a vazão que vai escoar? Não vai ser os 10 litros por segundo que a gente usou aqui? Porque ele foi dimensionado para 10 litros por segundo, correto? Só que não existe esse amigo. Não tinha diâmetro de 90 milímetros, tá certo? Então, tinha o diâmetro de quê? De 100 milímetros, tá? Então, teoricamente, o que vocês acham? Era 90, eu coloquei 100, vocês acham que vai acontecer o que com a vazão? Já por lógica. Coloquei um diâmetro maior, consequentemente, a vazão vai ser maior, né? Vão abrir mais o buraco, vai passar mais água, correto? Ó, vai passar mais quanto? Então, vamos fazer o cálculo, ó. A equação de Hazen-Williams em função da vazão. Tá aqui, ó. Perda de carga é 38. O C é o mesmo tipo de material, tá certo? O D, o diâmetro é 100 milímetros, então é 0,1, correto? E o comprimento é 1.200. Resolvendo aí, eu tenho 0,013 metros cúbicos por segundo, ou 13 litros por segundo. Pessoal, eu precisava de quanto? Eu precisava de 10. Precisava de 10 e está passando 13 litros por segundo. Certo? Quase 30% a mais. Então, seria essa a vazão. Como a gente faz para resolver isso, gente? Coloca um registro no final. Né? A gente vai lá no final da tubulação, né? A gente põe um registro aqui e fecha esse registro para que ele tenha a vazão que a gente queira. Fecha o registro para uma vazão de 10 litros por segundo. E aí, vamos lá para a letra C. A letra C é baseada nisso. Ainda com 100 milímetros de diâmetro, porém controlando-se a vazão para 10 litros por segundo com o registro no final do encanamento, ou seja, colocando esse registro aqui, e agora essa vazão que sai aqui é de 10 litros por segundo, me pergunta o exercício qual calcular a perda de carga e qual a pressão no final da tubulação. Tá? E pede para fazer um esquema aqui. Ó, equação de Hazen-Williams, tá aqui. Ó. Tá certo? Ó, eu fechei o registro. Se eu fechei o registro, a vazão vai ser 10 litros por segundo. O C é 130. O diâmetro que eu coloquei é de 100 milímetros, dá 0,100. O comprimento é 1.200. Então, eu vou ter uma perda de carga aproximadamente de quase 23 MCA, 22,8. Qual que é a pressão no final, gente? Ó, eu tenho 38 de desnível, né, que é a pressão disponível. Perco 22,8 ao longo do comprimento. Então, me sobra aí no final 15 MCA. Então, essa é a pressão que você vai ter lá no final da tubulação. Correto? Deixa eu ver mais quantos tem aqui, gente. Tá cheio de exercício. Acho que eu vou pulando aqui, que tudo é mais no mesmo. Ah, vamos pegar esse aqui que é mais... Vamos lá, esses dois aqui vocês fazem, tá? É simples. Vamos pegar esse aqui que é mais complicado. Uma adutora por gravidade tem os seguintes dados. Tem um desnível de 16 metros. O diâmetro da tubulação é de 6 polegadas, de 150 milímetros. O material é o ferro fundido, C de 118. E aí tem um consumo previsto de 2.000 metros cúbicos por dia. Ou seja, 0,0231 metros cúbicos por segundo.
Professor, de onde eu tirei esse valor aqui, gente? É só lembrar que em um dia eu tenho 86.400 segundos. 86.400. De onde eu tirei isso? Né? Em um dia eu tenho 60 horas, né? Em uma hora eu tenho 60 segundos. E como em um dia eu tenho 24 horas, é só multiplicar isso aqui, ó, 60 vezes 60 vezes 24. 60 segundos vezes 60 minutos vezes 24 horas. Tá certo? Então, se eu pego 2.000 dividido por 86.400, dá esse valor aqui. O comprimento da tubulação é 4.240. E aí, está me perguntando, será que essa adutora vai ter capacidade para atender a demanda? Caso contrário, vamos apontar a solução. Se a pergunta se vai atender a demanda, já é com certeza aí que não vai, né? Então, por exemplo, isso aqui pode ser um problema da Sanesul. Sanesul lá tem a adução dela por gravidade, né? Quem não sabe, ali no Parque Alvorada tem uma caixa d'água perto daqueles 2 prédios grandes. Então, ela manda a água lá para dentro, lá para cima, água tratada, e depois, por gravidade, ela distribui aí para os bairros, tá certo? Então, quer saber se essa tubulação vai suprir essa demanda, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer, gente? Vamos verificar se a perda de carga é igual ao desnível, tá? Verificar se a perda de carga é igual ao desnível. Ó, vamos pegar aqui a equação da perda de carga. 10,641. O diâmetro é 0,150. Ó, a vazão que eu preciso é essa daqui, ó, em metros cúbicos por segundo. O C é 118 e o comprimento de 1.200. Tá certo? Resolvendo isso aí, gente, eu tenho uma perda de carga de 64 MCA. Olha o que acontece, gente. Eu tenho uma perda de carga, teoricamente, de 64 MCA e eu só tenho um desnível de 36 metros. Pessoal, o que vocês acham? Se você for lá na tubulação, lá da Sanesul, de 150 milímetros, você acha que vai estar escoando água sim ou não? Eu tenho 36 metros de altura, correto, né? Mas vai estar escoando água, porque aqui está falando que a perda de carga, que é 64, é maior do que a diferença de nível. Tá? Então, não é possível ocorrer o escoamento por gravidade nessas condições. Tá? A água vai escoar, gente. Só que ela vai escoar em outras condições. Que condição seria essa? Com a vazão menor. Tá certo? Aqui, ó, não precisava, mas eu vou demonstrar para vocês, tá? Porque a resposta pararia aqui, ó. Não é possível o escoamento por gravidade. A gente teria que achar uma outra condição. E aqui eu vou mostrar para vocês o que acontece. Olha aqui, ó, vamos calcular a vazão para essa condição. Ó, o desnível é 36, o C é 118, o diâmetro é 150 e o comprimento de 4.240. Aqui eu acho uma vazão de 0,0169 metros cúbicos por segundo. E aqui era 0,0231. Isso aqui dá 1.460 metros cúbicos por dia. E eu precisava por 2.000 metros cúbicos por dia. Então é isso que acontece, gente. Quando a perda de carga, o HF, é maior que o ΔH, o desnível, né, não ocorre escoamento nessas condições aqui, ó. Eu não consigo atender os 2.000 metros cúbicos por dia. Eu só consigo atender 1.460 metros cúbicos, né? Falta aí aproximadamente mais 25%, né? Imagina 25% da população não recebendo água. Tá certo? Então aí você, como engenheiro, vai resolver isso aí. Pessoal, como você resolveria isso aí? Né? Uma forma de resolver isso é colocar uma tubulação maior. Vocês concordam comigo? Se eu coloco uma tubulação maior, passa mais água, correto? E aí atende a população. Tá? Então vamos adotar um diâmetro aqui de 175. Tá? Pessoal, esse 175 só alguns fabricantes possuem ele. Tá? Não são todos, que a maioria é 150, 200. E aqui eu achei esse de 175. Ó, vamos lá, ó. Equação da perda de carga, tá? Em função da vazão. A perda de carga, o desnível é 36. O F eu coloquei o mesmo tipo de material, ferro fundido novo. O diâmetro 175, tá certo?
e o comprimento 4.240. Resolvendo isso aí, eu tenho 0,254. Se eu multiplicar por 86.400, eu acho aqui, ó, 2.194 metros cúbicos por dia. Tá certo? Então, gente, a gente pode usar esse diâmetro aqui, ó, de 175. E aí, eu coloquei aqui desligar a bomba, mas vacilei, a gente não desliga a bomba, a gente fecha o registro. Por quê? Né? Isso aqui não é escoamento por gravidade. Se o escoamento é por gravidade, eu não preciso... Se o escoamento é por gravidade, gente, eu não tenho bomba para bombear. Geralmente a bomba é nesse sentido aqui, ó. Eu tenho a água aqui embaixo, tá? Eu tenho um rio aqui e quero levar essa água aqui para um ponto mais alto, tá? Ou seja, aqui a energia é menor e nesse ponto aqui a energia é maior. Tá certo? Então, esse escoamento aqui não ocorreria nunca. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar energia na água aqui. Como? Usando uma motobomba. Tá certo? Então, nesse caso aqui, igual eu falei, a gente pode usar esse diâmetro de 175 e fechar o registro durante parte do dia. Né? Vamos dizer, deu os 2.000 metros cúbicos por dia, vai lá e fecha o registro e acaba. Ou então vai lá e fecha um pouco o registro. Tá? Ou também, gente, uma solução mais barata é usar 2 diâmetros. Tá? A gente já fez esse tipo de cálculo, né? Usar diâmetro de 175 e 150. É uma solução mais barata, tá? Apesar de dar um pouquinho mais de trabalho para a gente, mas nada demais, tá certo? Como que ficaria, gente? Acho que eu não calculei aqui. Não calculei. Ficaria o quê? Ó, a perda de carga para o diâmetro de 7 polegadas, que é o de 175, mais a perda de carga por de 6 polegadas, tudo isso aqui tem que ser igual a 36. Tá? E aí é só a gente fazer essa conta. Mas, tá? Não precisa aqui, eu só coloquei a solução. Aqui não pediu para fazer esse cálculo, tá? Só pediu para verificar qual é a condição. Então, essa condição resolve. Se a gente usasse 2 diâmetros, gente, ficaria teoricamente assim, ó. Um diâmetro maior de 7 polegadas, tá aqui, ó. Esse aqui. Tá certo? Eu tenho essa perda de carga aqui para esse diâmetro. E aí eu tenho esse diâmetro menor aqui de 6 polegadas. Você percebe que a inclinação dessa reta aqui ela é menor do que dessa? Né? Porque esse diâmetro aqui ele é menor, então você tem maior perda de carga, maior atrito. Então você vê que aqui essa perda de carga aqui ela é bem maior do que essa perda de carga aqui para 7 polegadas. Tá certo, gente? Então, por hoje é só. Perdão, já tinha feito exercício aqui, só que o exercício não foi. Vamos lá, ó. Não é por nada, não. Vamos lá. Ó, então, a perda de carga total para essa condição vai ser o quê? Vai ser a perda de carga que ocorre no de 6 polegadas mais o de 7 polegadas. O que é a perda de carga? Está aqui ó, a equação de Hazen-Williams. Tá? Está aqui a perda de carga para 6 polegadas mais a perda de carga para 7 polegadas igual a 36. Então, qual que é a vazão que eu quero que escoa? Né? É a vazão de 2.000 metros cúbicos por segundo. Essa vazão aqui, ó, 0,0231. Essa é a vazão. Então, vamos lá, ó. 0,0231. O C é 118, é o tipo de material. Tá certo? O diâmetro de 6 polegadas é 150 milímetros, tá aqui. E o comprimento L6, que eu não sei qual que é. Tá? L6 que eu coloquei aqui, é de 6 polegadas. Beleza. Agora, vamos pegar para calcular para 7 polegadas. 10,641. A vazão é a mesma, ou seja, a mesma vazão que passa em um vai passar em outro. O diâmetro é de 175 polegadas, tá? E o C de 118, o mesmo tipo de material. E multiplicado pelo comprimento de 7 polegadas, L7. Tudo isso igual a 36. Resolvendo isso aqui, gente, fica 0,0151 L6 mais 0,07703 L7 igual a 36.
Isso aqui, gente, eu não posso resolver. Por quê? É uma equação e duas incógnitas, L6 e L7. Tá? Isso aqui não tem solução. O que eu faço, gente? Arrumo a outra equação. Qual a outra equação? Eu sei que o comprimento L6 mais o comprimento L7 é igual a 4.200 metros. Né? Ou seja, eu sei que o comprimento L7 mais o comprimento L6, ele vale 4.240 metros. Tá certo? Então, resolvendo isso aqui, gente, o que eu faço? Eu substituo, né? Na verdade, isolo L6 ou L7, pode colocar L6, deixa eu colocar desse lado aqui, ó. L6 vai ser igual ao quê? 4.240 menos L7, correto? O L7 está positivo, passa para cá negativo. E agora o que eu faço? Substituo esse L6 aqui, ó. Isso é equação de primeiro grau, tá, gente? Pode dar um pouquinho de trabalho fazer esse tanto com L, mas a equação de primeiro grau vocês dão conta de resolver facilmente. Resolvendo isso aí, a gente vai precisar de 2.814 metros de tubo de 175 e 1.426 metros de tubos de 150 milímetros. Tá aí a resposta, tá certo? Tá aí a condição para 2 diâmetros. Professor, só um diâmetro poderia fazer, gente? Poderia, né? Você poderia sim. Na verdade, você iria gastar, por exemplo, isso aqui, ó. Você iria gastar 1.426 metros a mais. Você vê qual que é a diferença de preço desse de 7 polegadas para esse de 6 polegadas. Né? Você ia ver essa diferença de preço aqui e você ia ver quanto que você iria gastar a mais. Tá certo, gente? Então, é uma solução também. Não importa, não tem solução certa ou errada, né? Tem a resolução certa e errada do ponto de vista de cálculo, mas qualquer uma resolução aqui atenderia, tá certo? Só que uma tem um preço mais caro e outra tem um preço mais barato, tá? E aí depende de cada um do projeto, tá bom? Então por hoje aí é só.